Amazonas. Deputados cobram medidas urgentes para comunidades que ficaram isoladas. Escola no Maranhão promove conscientização dos estudantes sobre a necessidade de uma moda sustentável. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A estiagem nos rios do Amazonas se agrava. O governo estadual decretou situação de emergência nos 62 municípios do estado. Decretou também situação de emergência de saúde pública. Na Assembleia Legislativa, os deputados cobram medidas urgentes para minimizar os impactos nas comunidades que ficaram isoladas pela seca. A situação não está fácil para quem vive no Amazonas. O grande volume de fumaça das queimadas e o isolamento de quem vive no interior por conta da estiagem são as principais preocupações das autoridades políticas, ambientais e da defesa civil. E os impactos sociais e econômicos tendem a piorar. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, informam uma piora no quadro. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e a temperatura da região está acima da registrada no ano passado. Renato Sena é mestre em Física da Atmosfera e atua no INPA há quase 40 anos. Ele apresentou dados dessa piora nas condições climáticas e alertou o parlamento sobre a importância da gestão de riscos no lugar da gestão de crise. Esse é um quadro que a gente tem visto que é um quadro que está se agravando, não é uma questão de só dos próximos 13 meses. A gente está vendo esse processo climático se intensificar e a perspectiva é que nos próximos anos, nos próximos pelo menos 2 décadas que a gente vai avançar, a gente vai ter processos muito similares. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem no estado. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para os municípios do interior, entre outras iniciativas para garantir água potável à população. O deputado Rosenha levou o tema à tribuna. Além da questão econômica, o parlamentar fala do isolamento dos ribeirinhos e povos originários com a escassez de alimentos nesse período. Ele pede à união do Parlamento Estadual e da bancada federal para que a Presidência da República providencie as devidas soluções. Não há o que fazer a não ser pedir socorro, dinheiro pesado, não é dinheiro pouco. O que eu estou falando é dinheiro de mecanismos internacionais. Eu estou falando de dinheiro de BNDES, dinheiro a fundo perdido para salvar o Amazonas, e não é de outra coisa, é da fome. Nós estamos falando de morte, e morte por desnutrição, por falta d'água. Nós estamos falando de isolamento total e absoluto. Nós já temos a menor densidade demográfica do mundo, só perdendo para do deserto do Saara. E aumentaremos esse isolamento. Agora, falta sensibilidade. Outros deputados dividem a mesma preocupação. A Casa tem contribuído com o governo do estado para a tramitação e votação de pautas urgentes que se referem à diminuição dos impactos econômicos na capital e interior e também de soluções para o abastecimento. Isso é preocupante. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que tratar aqui na Assembleia, nas outras Assembleias dos outros estados, no Parlamento Amazônico, essa cobrança do governo do estado, essa cobrança do governo ao governo federal. O deputado Sinésio Campos propõe a criação de uma comissão para tratar do assunto. Temos lideranças aqui está o INPA, aqui temos várias instituições federais que tratam dessa questão, mas parece que não. Se está ocorrendo de uma forma muito tímida. Então eu digo que esta casa, e eu como vice-presidente também do Parlamento Amazônico,
Temos que criar essa comissão. Comandante Dan diz que não há justificativa para a falta de planejamento no socorro às populações da Amazônia. Ele destaca a preocupação com a fauna, a flora e, principalmente, os seres humanos de toda a região. Nós precisamos de um sistema integrado de comando e controle nacional, estadual e municipal, lá no município onde a estiagem está acontecendo, os maiores focos de queimada estão acontecendo. Precisa haver um núcleo integrado para poder, ali no local, tomar decisões ágeis e apresentar respostas ágeis. Agora você pode se preparar, porque a próxima reportagem pode dar uma vontade danada de dançar ao som da bossa nova. É que o ritmo foi reconhecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade. Um cantinho, um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Uma inspiração baseada na sedução de contornos de uma cidade cantada em verso e prosa. O canto suave com letras eternizadas de poemas marcantes. A origem da bossa nova está ligada ao país, e especificamente ao Rio de Janeiro. Era final da década de 50. O gênero musical que conquistou o mundo partiu de jovens talentosos. E o que era esse movimento? Estribado numa pessoa e num personagem em uma voz, João Gilberto, a que chegaram de imediato o letrista da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, e o melodista da Bossa Nova, Tom Jobim. Portanto, o trio Moraes, Jobim e João Gilberto fizeram um movimento revolucionário da remodelação e da atualização da música popular brasileira. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, autores de uma das músicas que alcançaram recorde de regravação em todo o planeta. Garota de Ipanema representou o auge do novo estilo de música e ganhou repercussão internacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. No doce balanço, caminho do mar. A Bossa Nova, de alguma maneira, familiarizou-se com o jazz americano e teve uma abertura extraordinária e sensacional nos Estados Unidos da América do Norte e, portanto, no mundo inteiro. Esses dois casais do Chile e Argentina fizeram questão de aproveitar a tarde neste restaurante cercado de referências da Bossa Nova. O Bossa Nova é mágico, é encantador. Nos gustan muchos intérpretes de Bossa Nova, música brasileña, João Gilberto, la Bebel Gilberto. Rua Nascimento Silva, Ipanema, zona sul do Rio. Mais precisamente, o número 107. Neste prédio morou Antônio Carlos Jobim. Algumas músicas da Bossa Nova citam esta rua. Uma história mais uma vez eternizada, agora pela Câmara Municipal, ao aprovar a promulgação da lei que considera a Bossa Nova patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente agora tenha essa fixação em lei municipal dentro do país. A Bossa Nova, de fato, é um bem cultural inestimável para o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, e para o país que exportou a Bossa Nova para o mundo inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro! Curiosidades guardadas com saudade também por vários músicos. O pianista Marcos Ariel apresenta um show com histórias e lembranças da Bossa Nova, no Beco das Garrafas, principal casa do gênero na cidade. Eu já fiz shows nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tendo como tema a Bossa Nova. Ela vai evoluindo, vai se multiplicando, se transformando pelo mundo todo. Pelos 4 cantos do planeta, todo mundo ouve a Bossa Nova. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Deputado
deputados federais propõem penas mais pesadas para quem provocar queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só nos primeiros 4 meses do ano foram registradas mais de 17 mil queimadas no país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado. É um recorde para o período desde que o monitoramento começou em 1999. Os estados com mais registros foram Roraima e Mato Grosso. Já no Acre, o governo do estado chegou a decretar estado de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. A deputada Socorro Nery, do PP do Acre, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, participou do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara e cobrou do governo federal mais investimentos em prevenção e fiscalização para combater as queimadas. Passa por monitoramento mesmo da situação, passa por educação ambiental, sensibilização da sociedade, controle e fiscalização dos órgãos, né? Agora, na Amazônia nós temos um outro problema, e em grande parte do país também, que é o fato de que ainda temos terras, uma necessidade grande, né, de se fazer a regularização fundiária. A onda de queimadas que atinge vários estados do país e o Distrito Federal está no radar das discussões da comissão, formada por deputados e senadores. A parlamentar lembrou que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem e que muitas vezes começa com a queima da vegetação, preparando o solo para o próximo plantio. Falta mecanização, falta o apoio ao homem do campo, ao agricultor familiar, falta o apoio para fazer a orientação, quer dizer, falta extensão rural, falta assistência técnica, falta fomento à mecanização e ainda se usa o fogo, quer dizer, que é algo completamente absurdo, né? Nesta semana, parlamentares protocolaram um projeto de lei com foco na prevenção e no combate às queimadas. A proposta aumenta de 4 para 10 anos a pena máxima para quem iniciar propositalmente incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Para o deputado delegado Matheus Loyola, do União Brasil do Paraná, um dos autores da proposta, a legislação precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de crime. Nós precisamos de uma atuação forte do poder público, com uma legislação rígida para que coloque atrás das grades quem está praticando esses incêndios intencionalmente e que essa pessoa fique atrás das grades. O uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais já é uma realidade. Para combater a desinformação e as notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de IA nas campanhas. Veja na reportagem da TV Senado. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs
Grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet passam a ser responsabilizadas, civil e administrativamente, se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, né, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, né, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito clara a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Usadas e restos de tecidos não reciclados estão se tornando um problema ambiental mundial. No Chile e em Gana, por exemplo, montanhas de roupas se acumulam em lixões.
É mais do que urgente conscientizar a sociedade para a importância de hábitos de consumo mais saudáveis e de uma moda mais sustentável. É exatamente o que está fazendo uma escola pública em São Luís. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. Foi uma celebração de moda sustentável. A iniciativa do projeto EcoCega partiu deste grupo de professores do Centro de Ensino Médio Governador Acha, na capital. A escola tem um projeto por área, né? Então a área natureza e matemática, a gente pensou, por que não falar de sustentabilidade? Que é um tema que está tão abrangente. Então vamos pegar os nossos jovens, né? E vamos começar a inculcar na cabeça desses meninos a sementinha. A gente precisa consumir, mas pensar no futuro. Então vamos fazer algo que chame a atenção da escola como um todo. Pensamos, então vamos fazer moda. O projeto envolveu alunos dos 2 turnos da escola que se transformaram em jovens estilistas. Para exibir os resultados, foi montada uma passarela com o tapete vermelho, destacando os looks criados com foco na sustentabilidade. Foram quase 3 meses de intensa preparação para que a primeira versão do projeto EcoCega ficasse finalmente concluído. O final não poderia ter sido diferente. Um desfile utilizando moda sustentável, uma verdadeira prova de consciência ambiental e criatividade. Uma exposição de moda sustentável que tem a pretensão de dar continuidade a essa consciência que a gente começou a criar aqui para que a comunidade inteira se envolva em atos sustentáveis daqui para frente. Esse é um projeto que pretende ter desdobramento e continuidade. Dona Diolene veio acompanhar de perto o trabalho realizado pelo filho e ficou encantada com a peça sustentável que o filho criou. Os clipes de latinha viraram um colete. Eu me sinto privilegiada ao estar com meu filho acompanhando, entendeu? Esse momento como esse, no meio de tantas pessoas legais, né? Isso aqui foi a minha tia, né? Tem que agradecer a ela. E, assim, ela tirou, né, de latinha, essas coisas de cerveja para colar. Foi bom, foi difícil, né? Demorou muito, mas deu, graças a Deus, né? Caroline demorou 2 semanas para construir a roupa dela, um vestido utilizando folhas de revistas recicladas. Cada item foi cuidadosamente escolhido e modificado, mostrando como a criatividade pode transformar materiais comuns em arte inovadora. Deu muito trabalho, mas cada momento foi muito gratificante fazer com que esse material que seria jogado no lixo e não teria importância para a sociedade foi transformado no vestido que pode ser admirado por todo mundo. A gente usou vários tipos de criatividades para fazer roupas, modelos. Então, para acontecer, a gente teve que fazer uma certa união, né, com as turmas para poder sair esse desfile. Quem imaginaria que um simples saco de ração poderia ser também uma peça de roupa? Essa foi a ideia do Vitor, que usou toda a criatividade e visão para transformar o material comum em uma verdadeira obra de arte sustentável. Eu estou desfilando uma camisa do cachorro esfilar, andando e desfilando na escola, graças a Deus. Tá feliz? Tá feliz hoje. Olha, essa iniciativa é bem importante, viu? E cada um de nós pode contribuir mudando nossos próprios hábitos de consumo. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Todas as decisões do país passam por aqui, né? Então, qualquer centavo do dinheiro público que é gasto, investido, ele passa por aqui, passa na mão de todos os nossos deputados, todas as pessoas que foram eleitas, né, para estarem aqui. Eu espero que todo mundo um dia tenha a oportunidade de vir conhecer a capital do nosso país. Ela é maravilhosa e eu acho que ela tem recebido todo mundo de braços abertos. A arquitetura de Brasília é maravilhosa, ela é toda arquitetada de um jeito lógico
E eu tô louca pra conhecer o Congresso, que deve ser maravilhoso. A cidade é linda, linda, belíssima. Eu acho importante bastante pela parte histórica também, porque sabendo do passado a gente pode moldar um futuro melhor, né? Então, sabendo toda a história de como foi feito o Congresso, toda a construção e como funciona aqui dentro, né? De quem realmente manda no país, né? Eu trabalho numa casa política, né? Então, o mundo da política sempre me interessa muito como cidadã e como servidora. Especialmente depois do atentado criminoso de 8 de janeiro, a gente teve uma curiosidade extra de voltar a Brasília e ver um pouco como é que está o funcionamento da casa depois dessa tragédia que nós superamos, né? E rever o parlamento, né? Sentir essa energia da democracia. Meu pai foi deputado, não é? Foi cassado pela 64. Eu convivo muito com o parlamento estadual lá em Fortaleza, lá no Ceará. Então eu sei da importância do legislativo. O papel do parlamento em qualquer nação ou unidade da federação é importantíssimo. Eu achei muito interessante a proximidade dos poderes, aspectos físicos mesmo, de tentar valorizar os três poderes e as equiparações das forças. Fiquei um pouco chocado com tudo que eu vi ontem, visitando o Supremo Tribunal, e foi um pouco assustador pensar que a população se revoltou ao ponto de fazer atos tão graves assim contra a democracia. Poder entender um pouco, né, a dinâmica, né, dos parlamentares. Até perguntei, eles entram por aqui porque a gente não tem noção, né? Então eles entram por aqui, eu sei que tem determinados locais que são azul, coloridos, então eu mais para conhecer, né, qual é a dinâmica e o local de trabalho deles. Todo brasileiro tem que vir a Brasília, tem que conhecer o Congresso, né? Eu acho que é uma cidade linda, a verdade é essa, uma cidade linda, algo diferente de tudo, né? Eu acho que todo brasileiro devia vir aqui para conhecer.